Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Renata. Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Diadema. Eu sou professora de microbiologia básica, de microbiologia avançada e de biotecnologia. E essa videoaula hoje vai falar um pouco para vocês sobre como que os ácidos nucleicos podem ser utilizados para o diagnóstico de doenças virais. Hoje aqui vocês vão aprender sobre o diagnóstico molecular utilizando a técnica de RT-PCR, que é Real Time Polymerase Chain Reaction. Para ajudar hoje aqui nesse tópico com a gente, eu gostaria de apresentar vocês para o professor Marcelo Valim. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou professor também do campus de Diadema, sou responsável pela disciplina de genética e participo da disciplina de biologia molecular e microbiologia básica. Então, gente, o nosso tópico, ácidos nucleicos e diagnóstico de doenças virais, ele inicia-se falando um pouco sobre os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. E eles são responsáveis pelo código genético de todos os organismos que vivem no nosso planeta. E eles também, e o DNA e o RNA também são responsáveis por todas as características fenotípicas dos organismos. Bom, além dessa característica, o DNA e o RNA, eles também servem para a identificação de agentes patogênicos, como, por exemplo, bactérias, fungos e vírus, que são organismos que causam doenças nas plantas, nos animais de maneira geral, né? Então, eu gostaria de dizer que cada organismo tem uma sequência específica de bases nitrogenadas que compõem o DNA ou o RNA. E é justamente o conhecimento dessas sequências foi possível graças ao desenvolvimento de um ramo da ciência chamada genômica. E a genômica está dentro de uma grande área da biologia que se chama biologia molecular. Então, explicando isso um pouquinho maior, em maiores detalhes, né? O DNA e o RNA, eles têm especificidade, né? E o que dá a especificidade para o DNA e o RNA de cada organismo são a sua sequência de bases nitrogenadas, que são representadas aqui pelas letras A, T, C e G. E vários desses trechos, eles são únicos para cada espécie, incluindo os agentes patogênicos. Por exemplo, aqui nós temos duas sequências de dois vírus diferentes. Né? E como vocês podem ver, essas sequências, elas são muito parecidas em vários trechos, mas em alguns outros trechos, essas sequências, elas são divergentes, como por exemplo nessa posição aqui, aonde em um vírus nós temos um C, que é uma citosina, e no outro nós temos um T, que é uma timina. Portanto, se nós conhecermos uma sequência que é específica para o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19, e se nós conseguirmos compará-la à sequência dos vírus que são encontrados em amostras de pacientes com suspeita de ter contraído a Covid-19, nós podemos dizer com alto grau de certeza, né, ou com baixo risco de errar, que o paciente está realmente contaminado com SARS-CoV-2. Mas aí vocês podem perguntar assim, mas nós temos tecnologia para isso? E eu respondo, sim, nós temos. A ciência básica, ela progrediu muito nas últimas décadas e tem alimentado o avanço tecnológico. Então, hoje é possível conhecer todo o código genético de um organismo através do sequenciamento do seu material genético. E isso pode ser feito em pouco tempo. Né? E aqui, olha, para exemplificar, a gente tem um esquema do que seria uma partícula viral de coronavírus. Né? Esses vírus, eles têm uma única molécula de RNA, de fita simples, que a gente chama de RNA de fita positiva. Né? E esse vírus, ele só tem RNA, ele não tem DNA. Bom, existem 3 espécies de coronavírus que são importantes para a saúde pública. E é assim porque eles já causaram, em outros tempos, epidemias ou pandemias.
como é o caso do SARS-CoV, que significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, que apareceu em 2002 lá na China e causou uma epidemia bastante séria. Depois, em 2012, outro coronavírus causou uma epidemia, principalmente no Oriente Médio, e ele ganhou o nome de MERS, que significa Middle East Respiratory Syndrome. E o ano passado apareceu também na China o SARS-CoV-2. Né? E logo que lá na China esse vírus apareceu, os cientistas chineses, eles procuraram, então, sequenciar o genoma desse vírus. E quando eles compararam a sequência de nucleotídeos desse vírus SARS-CoV-2 com os outros 2 coronavírus que já tinham causado epidemias, eles viram que essas sequências tinham muito em comum, mas que também tinham partes delas que eram divergentes, ou seja, que eram diferentes entre os três vírus, né? E é justamente essas partes que são divergentes, que são diferentes, é que são utilizadas para a identificação do vírus, né? Por essa técnica que eu falei para vocês lá no começo, que é chamada de RT-PCR. Então, de que forma que isso é feito? Então, tudo começa com uma raspagem da orofaringe ou da nasofaringe do paciente que está sendo examinado. E isso se faz utilizando um suave, que é esse instrumento aqui que tem um algodão na ponta, e é feito então uma raspagem dessas regiões do paciente, né? E então, no suave, ele vai carregar tanto partículas virais, quanto células da mucosa, quanto bactérias que vivem nessas regiões do nosso corpo, vai ter ali uma mistura de células. Esse material é mandado então para o laboratório e no laboratório faz-se uma extração do RNA, ou seja, uma separação do RNA das outras moléculas que estão ali, como por exemplo do DNA, das proteínas, das membranas celulares, enfim, ocorre uma purificação do RNA. Bom, uma vez que o RNA foi purificado, que ele foi extraído, para que ele seja identificado pela técnica de RT-PCR, ele precisa ser convertido em DNA. E para isso usa-se uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que copia a fita de RNA em uma fita de cDNA, ou DNA complementar. E é justamente esse DNA complementar que vai ser utilizado na técnica de RT-PCR. E o professor Valim agora vai explicar para vocês do que consiste o RT-PCR. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a estrutura viral, então aqui as proteínas, envolvida por uma membrana lipídica, e aqui a gente tem o RNA, que é o genoma desse vírus. E ele está associado a várias proteínas que estão relacionadas com a transcrição. E esse genoma do vírus, então, ele codifica tudo que o vírus precisa para fazer as suas funções. Ele foi sequenciado e a gente tem aqui os genes que compõem esse genoma. E o foco aqui para a gente hoje é esse gene N, que é uma proteína do núcleo capsídeo que é essencial para a atividade de transcrição. São as diferenças aqui dentro que possibilitam o diagnóstico. E como é feito esse diagnóstico? Ele é feito por uma variação do PCR convencional. E aqui eu vou apresentar para vocês de forma breve quais são os componentes do PCR convencional. Basicamente, você tem uma seção de DNA que você vai eleger para estudar e você flanqueia com iniciadores, oligonucleotídeos ou primers para amplificar. Nós temos os DNTPs que serão incorporados durante a síntese da fita complementar pela DNA polimerase. Bom, esse é o PCR convencional. E o PCR em tempo real, como que ele é? Ele é basicamente isso, só que aqui, no meio dessa sequência que a gente vai estudar, a gente coloca uma sonda molecular.
essa sonda molecular, ela vai ser baseada em sequências específicas. Bom, então como que a gente faz essa sonda molecular? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, vocês lembram aqui essa figura que a professora Renata mostrou? E eu quero que vocês prestem atenção na caixa vermelha, dentro desse alinhamento. Por quê? Porque é aqui que está a diferença. É essa diferença aqui que a gente vai usar para desenhar a nossa sonda molecular com alta especificidade a alvo que a gente quer. E o objeto hoje do alvo aqui que a gente quer é o SARS-CoV-2. Então, a gente vai usar essa diferença para identificar ele através dessa sonda. Bom, várias técnicas podem ser usadas na técnica de PCR em tempo real. E a que está sendo utilizada para o SARS-CoV-2 é uma técnica chamada de Tachman. O que consiste essa técnica Tachman? É o PCR convencional, só que essa sonda molecular, que é o variante, ela é ornamentada. Então, ela é ornamentada com o quê? Com um corante, que é o repórter, e esse corante, que é o repórter, ele é capaz de emitir fluorescência quando excitado pela luz. E nós temos aqui um quencher. Esse quencher é uma molécula que é capaz de absorver essa luz. Então, vamos ver como funciona. Antes de ver como funciona, vamos repassar, então. Essa sonda ela é específica, ela tem um repórter e ela tem o quencher. E como que isso funciona? Quando o repórter ele é excitado com a luz, ele emite fluorescência. Devido à sua proximidade física ao quencher, essa luz é absorvida. E essa luz, então, não sai para o meio. Bom, o que acontece? Lembra que a nossa probe ela senta no meio da região que vai ser amplificada, da nossa molécula-alvo. E aqui nós temos o primer, e ele é associado à TAC polimerase, que vai fazer o quê? A extensão, botar os nucleotídeos no seu lugar. Mas quando ele encontra esse híbrido sonda e molde aqui, ela quebra essa sonda, e quando ela faz isso, o que acontece? Ela separa fisicamente o quencher do repórter. Então, agora, quando a luz bater nesse corante, ele vai emitir fluorescência, e essa fluorescência é captada pelo equipamento de PCR em tempo real. Bom, e aí, como que é isso? Bom, a gente precisa entender que à medida que a gente vai produzindo essa molécula-alvo aqui, as sondas vão se degradando, a quantidade de fluorescência vai aumentando. E aqui é um gráfico que a gente obtém nesse equipamento. O que a gente tem aqui é uma linha de fluorescência basal, porque todos os produtos químicos, moléculas orgânicas, elas têm a sua fluorescência própria, então ela tem aqui um nível basal. Só que à medida que vai se acumulando esse repórter livre e ele vai fluorescendo, à medida que o ciclo progride, ele acaba saindo dessa linha basal e entra numa curva exponencial até atingir um platô. E é esse tipo de curva, e é esse momento que ele sai aqui da linha basal, que a gente usa para responder se uma amostra tem ou não a nossa molécula-alvo. O Loeffler-Ross e Tang, agora em 2020, eles reportam o método preconizado pelo CDC dos Estados Unidos, que usam basicamente 3 conjuntos de primers e sondas dentro do gene N. E a identificação é feita como? SARS-CoV e SARS-CoV-2, eles são do tipo SARS-CoV-like beta-coronavirus. Então, quando você faz com um conjunto de primer e sonda e amplifica essa região dentro do gene N, que é relacionado ao beta-coronavírus, é esperado que dê positivo se a amostra tiver o SARS-CoV-2. Ela é desconsiderada para SARS-CoV-1 agora porque ele não é o vírus circulante. Depois você tem mais dois sets, 2 conjuntos de primers e sondas que são específicos para SARS-CoV-2. Então, você tem que ter, para o diagnóstico, ele tem que ser positivo para esses 3 conjuntos de primers e sondas. Então, basicamente, pessoal,
Vocês viram aqui a importância da genômica, vocês viram como que essa informação gerada por esses dados genômicos ele permite que a gente desenvolva diagnósticos moleculares. E esse é o exemplo que a gente tem aqui. A gente agora sabe também, vocês sabem também agora, como que funciona essa técnica de RT-PCR com essa finalidade. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para perguntas, dúvidas, comentários, tá? Nossos e-mails estão aí. Muito obrigado. E lembrem-se, por favor, dessa mensagem, que é para levar para sempre na vida. Ciência é muito importante. E muito obrigada pelo seu tempo. Yes.